E aí, tudo bem? Que bom que você está aqui na aula 2, onde eu vou te ensinar estratégias para gerar resultados na redução de gordura localizada no seu paciente. Estratégias que vão desde avaliação, programação de equipamentos, escolha de ultrassom e até mesmo associações. Na primeira aula, eu falei sobre os principais erros cometidos por profissionais de estética que atuam na redução de gordura. Se você ainda não assistiu a aula 1, pause este vídeo, assista e volte aqui para a aula 2, porque fará todo sentido. E agora, olha só, vou te mostrar estratégias que eu utilizo na minha prática clínica e que me fez ter ótimos resultados na redução de gordura localizada. Uma das estratégias que eu quero deixar hoje aqui para você, nessa aula, é sobre a importância da corrente russa. Sabe aquele equipamento que às vezes você não dá nada por ele, mas que pode fazer toda a diferença? Esse aparelho é a corrente russa. Mas por que, Ricardo? Olha só, corrente russa ou corrente alce, né? Na verdade, nós temos um nome comercial. Então, primeira dica que eu dou para vocês, quando nós falamos em corrente russa, nós estamos falando de um equipamento, né, que tem uma frequência, ou seja, ele vai emitir uma onda, né, ele vai ter uma ação terapêutica que é de contração muscular principalmente. Esse é o principal efeito da corrente russa. Então ele tem uma frequência de 2.500 Hz. Então essa seria a principal frequência da corrente russa. Só que nós temos uma frequência também que é uma frequência de 1.000 Hz. Só que esses equipamentos de frequência de 1.000 Hz, eles são chamados de corrente alce ou corrente australiana, que também são equipamentos destinados aí para contração muscular. Então, não se ligue ao nome comercial. Você deve analisar sempre quando vai comprar um equipamento ou quando vai utilizar o seu equipamento 2.500 Hz, 1.000 Hz. Isso é frequência portadora, ou seja, a frequência que o equipamento ele tem. Essa frequência ela vai determinar a ação terapêutica, o que esse equipamento ele está gerando. Olha as possibilidades que você tem de trabalhar, né, quando você tem a corrente russa. Você pode fazer uma eletrolipólise. Eletrolipólise é uma técnica que estimula o quê? Um processo de lipólise. Eu tenho a liberação de catecolaminas. Catecolaminas são hormônios lipolíticos e esses hormônios, quando se ligam a receptores específicos ali na célula de gordura, desencadeiam todo um processo de quebra do triacilglicerol, onde eu vou ter liberação de ácido graxo e glicerol. Então a eletrolipólise é muito utilizada e é uma técnica muito barata para você fazer. Por quê? Porque você utiliza o mesmo equipamento lá de corrente russa para fazer redução de gordura. E olha só uma dica, você pode utilizar tanto a eletrolipólise com as agulhas de acupuntura, né, que é a eletrolipólise de forma percutânea, ou a eletrolipólise de forma transcutânea. Os artigos mostram que todas essas duas formas geram bons resultados. Eu, Ricardo, utilizo muito dentro dos meus tratamentos a forma percutânea, que é com as agulhas de acupuntura. Então, a eletrolipólise é um dos recursos que você pode utilizar aqui na corrente russa. Ricardo, mas meu equipamento não tem escrito lá que faz eletrolipólise. Não preocupa. Você vai lá, programa ele em 2.500 ou 1.000 Hz e você vai colocar uma frequência modulada. O grande segredo aqui da eletrolipólise é a frequência modulada de em torno de 10 Hz. Então você vai lá e vai programar seu equipamento em 10 Hz. Esse seria o grande segredo em relação à eletrolipólise. Com esse mesmo equipamento aqui de corrente russa, você pode gerar o quê? Hipertrofia muscular, melhorar o tônus, melhorar a musculatura do seu paciente. Isso é importante, Ricardo, dentro dos meus tratamentos de redução de gordura? Muito importante, porque muitas das vezes o paciente chega para a gente achando que é gordura localizada, porém na nossa avaliação nós percebemos que não é gordura, é uma flacidez muscular. Lógico que eu também tenho uma flacidez tissular envolvida, né, que é uma flacidez de pele, mas a flacidez muscular, né, que é aquela diminuição do tônus, ela pode gerar aquele abdômen protuso, aquele abdômen para frente. E isso é algo que você deve preocupar.
E dentro do seu programa de tratamento, você precisa trabalhar essa parte de hipertrofia, de melhora do tônus da musculatura, porque assim, seu paciente ele vai melhorar essa força muscular e isso vai sobressair ali naquela protusão, né, naquele aumento do abdômen. Eu acabo forçando esse abdômen, mas trabalhando essa musculatura e com isso eu melhoro a aparência. Então outra dica é trabalhar a parte de hipertrofia. Toda vez que você vai trabalhar hipertrofia ou tônus muscular, você vai ter que escolher o tipo de fibra que você vai trabalhar. Porque o nosso músculo ele tem tipos de fibras diferentes. Fibras do tipo 1 ou fibras do tipo 2. E essas fibras, dependendo da frequência modulada, olha só, falei aqui que é frequência portadora, só que nós temos a frequência modulada. A frequência modulada ela vai definir o tipo de fibra que você quer trabalhar no seu paciente. Exemplo, se eu quero trabalhar mais tônus muscular, ou seja, trabalhar mais essa força do músculo e não hipertrofia, eu tenho que selecionar o meu equipamento para trabalhar mais fibras do tipo 1. Aí eu vou colocar então frequências moduladas em torno de 50 Hz. Se eu já quero trabalhar fibras do tipo 2, que são mais responsáveis por hipertrofia, eu preciso trabalhar uma frequência em média de 80 Hz. Então nós vamos ter essas variações. Ricardo, mas aonde que isso se encaixa no meu dia a dia, no meu tratamento? Exemplo, chega um paciente para você com uma diástase, que é aquela abertura do músculo reto abdominal. Acontece muito, principalmente aí pós-gestação. Chegou essa paciente e quer trabalhar essa musculatura, ou quer trabalhar uma redução de gordura, e você avaliou e percebeu o quê? Que ela tem diástase. Você pode utilizar a frequência, a corrente russa com frequência para trabalhar fibras do tipo 1 principalmente, e não do tipo 2, fibras do tipo 1, que são fibras responsáveis pelo tônus muscular. Então você vai colocar a frequência de 50 Hz nos tratamentos de diástase. Olha o tanto de possibilidade que você tem com a corrente russa, além do processo de oxidação. Ricardo, o que seria isso? Qual que é a importância desse processo de oxidação? Toda vez que você faz uma técnica que gera lipólise, seja ela por um ultrassom, ultracavitação, radiofrequência, eletrolipólise, toda vez que você faz um tipo de técnica que gera a quebra do triacilglicerol e a liberação de ácido graxo e glicerol, eu preciso gerar o que a gente chama de rota da combustão. Eu preciso fazer com que meu paciente gaste aquele ácido graxo que ficou disponível para ser utilizado. E o que acontece muitas das vezes? Os profissionais não fazem esse processo de rota da combustão, e esse ácido graxo vai ficar disponível, meu paciente não faz uma atividade física, não utilizei uma plataforma vibratória, não indiquei uma atividade física, não passei um nutricosmético, um nutracêutico que pode estar me ajudando aqui nesse processo, e meu paciente vai ter um resultado paralisado. Então a dica que eu dou é, utilize a corrente russa dentro do processo de oxidação também. Então sempre finalize os seus tratamentos de redução de gordura com a corrente russa. Eu faço isso muito na minha prática clínica e depois que eu comecei a fazer isso, os resultados melhorou bastante. Outra dica que nós podemos fazer aí é o processo de avaliação. Eu vou fazer com vocês agora uma avaliação para a gente identificar uma gordura compacta, uma gordura flácida ou uma gordura visceral. Existem algumas peculiaridades em relação a essa avaliação que na sua prática clínica faz muita diferença. Vamos agora para essa parte que é fundamental, a gente avaliar gordura localizada, identificar se é flácida, se é uma gordura mais compacta, se é uma gordura visceral. Então tudo isso é muito importante no momento da avaliação. Então olha só, primeira coisa, vamos palpar essa região e sentir como que está essa gordura. Quando eu faço essa palpação, eu percebo que minha paciente, ela não tem aquela gordura muito compacta, aquela gordura durinha, porém, se eu avalio aqui a flacidez tissular, olha só, faço testes de pinçamento. Teste de pinçamento é eu pegar essa pele e dar alguns puxões, fazer alguns estiramentos.
Então, olha só, vou lá, ela não tem uma flacidez muito evidente. Então, olha só. Porém, quando eu faço essa palpação, eu sinto que é uma gordura mais para o lado de compacta. Só que não é aquela compacta durinha. Ela é uma compacta um pouco mais, vamos falar assim, mais maleável, esse tecido adiposo. Então, esses fatores é muito importante de eu colocar na ficha de avaliação, porque vai determinar o tipo de técnica que eu posso utilizar. Neste caso aqui, o que é importante também? A gente delimitar a área de tratamento. Então, você vai perguntar para o seu paciente aonde que mais incomoda. Então, você vai lá e vai demarcar a região que mais incomoda nele para você focar o seu tratamento ali naquela região. Seja com uma técnica de eletrolipólise, ultrassom, ultracavitação, criolipólise e assim por diante. Então, olha só, vamos focar na área de tratamento do seu paciente. Outra dica muito importante é como que eu vou avaliar uma flacidez tissular? Por esse teste de pinçamento e aparência da pele. Outra dica para vocês, que isso serve até para celulite. A gente tem que identificar se essa paciente está apresentando edema ou não, porque isso vai direcionar o tipo de técnica que nós podemos utilizar. Então, eu vou fazer um teste de dígito-pressão. Seguro, pressiono, conto até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Solto e avalio a coloração. Geralmente, quando o paciente apresenta retenção hídrica, você vai perceber um esbranquiçado aqui nessa região e esse esbranquiçado demora em torno de 4, 5 segundos para também desaparecer. Então, este é o teste de dígito-pressão, que você pode fazer em outras regiões também para avaliar, por exemplo, se essa celulite está apresentando edema ou não. Então, aqui no abdômen também a gente pode fazer. E nós percebemos, que no teste de dígito-pressão fica um esbranquiçado. Depois você precisa colher algumas informações com a paciente também, saber se essa paciente ela tem queixa ou não de retenção hídrica, mais para o final do dia, ela apresenta um inchaço ou não, qual que é a posição de trabalho dela, tudo isso vai influenciar. O estilo de roupa que ela veste durante o dia, se é calça, se é mais apertado, se é mais larguinho, tudo isso pode interferir na questão de retenção hídrica, além de outros fatores hormonais, como o uso de anticoncepcionais e assim por diante. Tudo isso você tem que colocar na ficha de avaliação, porque pode definir a técnica que você irá utilizar. Exemplo, se essa paciente apresenta retenção hídrica, com certeza estará no meu programa de tratamento a drenagem linfática. Então, pelo menos uma vez na semana, essa paciente ela irá fazer drenagem linfática. Outro fator importante quando nós falamos em gordura é analisar a questão de gordura visceral. Então, eu peço a paciente para ficar de lado. Ficar mais um pouquinho de lado, paciente. Isso. A paciente de lado, eu peço para ela murchar a barriga para mim. Então, murcha, paciente, murcha. Olha, essa daqui é gordura subcutânea. Isso daqui eu vou trabalhar. Solta o abdômen para mim, paciente. Vocês podem perceber que não fez muita diferença. Murcha de novo. Esse aqui eu estou tratando. Solta. Isso. Então, esse é um dos testes que nós podemos utilizar para avaliar gordura visceral. Quando a paciente tem gordura visceral, mesmo ela fazendo essa contração do abdômen, o abdômen ainda fica protuso. Mesmo assim, ele fica um abdômen para frente. Então, vocês podem perceber que a diferença aqui é muito pouca. Então, significa que é mais uma gordura subcutânea. E olha só, eu estou conseguindo palpar essa gordura. Estou conseguindo palpar. Então, isso é importante também você definir no seu tratamento. Você sabe por quê? Qual que é a maioria dos erros dos profissionais? Tentar tratar gordura visceral com as técnicas de eletroterapia. Você não vai conseguir um resultado satisfatório. Por quê? Essa gordura ela está abaixo da musculatura. Os equipamentos não vão conseguir chegar até lá. Então, essa é uma dica de ouro. Por quê? Você inicia um tratamento no seu paciente e o problema dele é o quê? Gordura visceral. Ele vai chegar no final e vai falar assim, eu não percebi resultado. Ou você vai perceber, nossa, não deu resultado algum, meu equipamento não presta.
Na verdade, é o quê? Uma avaliação incorreta que fez você traçar um programa de tratamento errado. Se essa paciente tem uma gordura visceral, o que você precisa direcionar no tratamento dela? Primeira coisa, fazer atividade física. Segundo, controle alimentar. Então passa ela para outros profissionais. É importante identificar também se tem ou não algum tipo de alteração hormonal. Então tudo isso é muito importante no momento da avaliação. Então só recapitulando aqui, fizemos uma avaliação tissular, para ver se ela tem flacidez. Fizemos de palpação, para ver se essa gordura é mais compacta ou não. Ah, olha só, isso aqui eu não poderia deixar de falar. Gordura compacta, hidrolipo. Nossa, hidrolipo vai ajudar muito. Porém, o tempo é importante. A quantidade de soro também é importante, né, que você vai aplicar aqui na região. E até mesmo o equipamento que você vai utilizar depois. Lembrando que sabe aquele ultrassom portátil? Vou falar dele agorinha. Aquele ultrassom portátil você pode utilizar aqui no tratamento da paciente. Que aquele ultrassom vai dar resultado aqui. Ricardo, aquele ultrassom? Sim, te conta agorinha. Então olha só. Palpei, demarquei área, verifiquei edema e verifiquei questão de gordura visceral ou não. Esses são os pontos primordiais, lógico, além de muitos outros, mas esses são os primordiais para te ajudar a traçar um tratamento eficaz. Durante nossa avaliação, eu falei com você que eu iria falar sobre ultrassom. E relembrando lá na aula 1, eu também comentei sobre a parte comercial desses ultrassons, na verdade de equipamentos de eletroterapia, que você não deve se apegar a esses termos comerciais. Então, o que eu devo analisar, Ricardo, quando eu vou trabalhar com ultrassom? Primeiro, eu preciso entender que ultrassom é um recurso que gera um processo, que gera um fenômeno chamado de cavitação. Então, todo ultrassom, dependente do nome que eles colocarem, todo ultrassom na estética vai gerar um fenômeno de cavitação. Cavitação é formação de microbolhas de ar ali naquele tecido. Por que acontece isso? Essa onda sonora passa no meu tecido e ela causa uma agitação de moléculas e células. E essa agitação celular promove então a formação de microbolhas no tecido. Porém, nós temos dois tipos de cavitação, cavitação estável e cavitação instável. Por que eu preciso saber disso, Ricardo? Para você entender seu ultrassom ou para você saber comprar um equipamento de ultrassom. Quando eu tenho uma cavitação estável, eu tenho a formação da bolha de ar, ela aumenta e diminui, mas permanece intacta. Já nos processos de cavitação instável, eu tenho a formação dessa microbolha de ar, ela aumenta, diminui e implode. Então eu tenho a implosão dessa microbolha de ar. Você sabe o que significa isso? Que nem todo ultrassom gera cavitação instável. Ricardo, mas como assim? Eu falei que todo ultrassom gera cavitação, que é esse fenômeno de formação de microbolhas de ar. Mas nem todo ultrassom gera cavitação instável. E a cavitação instável, ela vai gerar no tecido adiposo, no tecido de gordura, ela gera microlesões a nível celular. Então eu consigo gerar um processo de apoptose, que é uma morte programada da célula de gordura. Posso gerar também uma necrose adipositária. Então, diferente de alguns tipos de ultrassons que geram somente lipólise, nós vamos ter ultrassons que pode gerar cavitação instável, levando então a uma lesão nesse adipócito. Então, tendo respostas para a gordura localizada, resposta muito mais eficaz. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse equipamento? Olha, essa dica aqui, isso aqui você não pode perder de forma alguma, porque isso aqui te ajuda muito na sua prática clínica. Nós temos dois principais tipos de ultrassons. Ultrassom de alta frequência, que são aqueles famosos de 1 e 3 MHz, e ultrassom de baixa frequência, que são os de 40 kHz. 40 kHz eu tenho mais baixa frequência, então aí eu tenho já uma diferença grande entre eles. Ultrassom de alta frequência, que são de 1 e 3 MHz,
eles vão atingir mais superficial esse tecido adiposo, né? Então eles agem ali numa camada mais superficial, e esse ultrassom de alta frequência, ele gera um fenômeno que nós chamamos de cavitação estável. Então ele vai gerar somente esse tipo de cavitação que nós vimos estável, e esse ultrassom ele vai gerar lipólise. Então, ultrassom de alta frequência gera lipólise. Então, ultrassom de 1 e 3 MHz, o efeito no tecido adiposo seria de lipólise. Ricardo, e ultrassom de baixa frequência, que é muito comum ser chamado de ultracavitação, que vão ter frequências aí de 40 kHz. Esse ultrassom, né, de baixa, ele gera o tipo de cavitação instável, né, como predominância. E o efeito fisiológico dele no tecido adiposo é um efeito de lesão no adipócito. Então ele gera microlesões, podendo levar a um processo de apoptose e necrose adipositária. Então, se você for comparar entre esses dois ultrassons para tratar gordura localizada, eu prefiro, e eu utilizo muito na clínica, né, ali para gerar ótimos resultados, o ultrassom de baixa. Ricardo, mas não é muito caro? Não, você precisa saber comprar. Mais uma vez eu falo, não precisa de equipamento caro para gerar resultado. Não precisa ter um monte de equipamento para gerar resultado. Você precisa ter os equipamentos certos. Então, se você souber investir, né, se você souber a eletroterapia, se você tiver esse conhecimento, você compra bons equipamentos. Só para finalizar essa parte de ultrassom que eu acho fundamental, sabe aquele ultrassom pequenininho, aquele ultrassom portátil que eu falei muito dele aqui? Com aquele ultrassom você pode gerar lipólise. Ah, mas que lá não utiliza, não é só para tratar a celulite? Não, aquele ultrassom é a mesma coisa de outros ultrassons que nós temos aí no mercado, que é super caro. Ultrassom de alta potência. Quer mais uma dica sobre ultrassom? Não se apegue à potência. Quando você vai comprar um ultrassom ou estudar o ultrassom, se apegue ao seguinte: a frequência, que determina a ação terapêutica, e se apegue à intensidade. Intensidade é a energia entregue. Quer um bom ultrassom para trabalhar a gordura? Independente se ele seja de alta ou de baixa frequência, compre um ultrassom, né? Tenha um ultrassom que trabalhe até, né, uma média de 3 watts por centímetro quadrado, que entrega uma energia, que entrega uma intensidade de 3 watts por centímetro quadrado. Esses ultrassons conseguem trabalhar de uma maneira mais eficaz a gordura localizada. Como você pode ver, várias dessas dicas não são ensinadas nas pós-graduações e livros. São sacadas que só se aprende na prática, no dia a dia, ali com o seu paciente, atendendo. E é isso que eu quero te passar nesse workshop. Conhecimento que apenas a experiência nos dá. E faço questão de transmitir isso. E muita gente às vezes me pergunta por que resolvi compartilhar essas informações publicamente. Várias pessoas me mandam mensagem: Ricardo, mas como é que você passa isso? Então, para mim, a resposta é muito simples. Como você viu no primeiro vídeo, que eu te contei um pouco da minha história, né? Eu comprei equipamento errado, fui subestimado, tinha muita dificuldade em gerar resultados, e tudo isso por não ter a experiência prática que tenho hoje. E olha só, eu não quero que você passe por isso, de verdade. Eu também já vi muitos profissionais tendo muita assim, dificuldade em ter bons resultados, né, em gerar resultados, e eu não quero que isso aconteça com você. E hoje tenho muito claro que minha missão de vida é ensinar. Há muito tempo eu carrego esse anseio em compartilhar conhecimento, seja nas pós-graduações, em cursos, porque eu já vi muitos profissionais fechar seus espaços, deixar ali de atuar na estética corporal, porque acham que não tem lucratividade, que não tem reconhecimento. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, resolvi aqui compartilhar esse conhecimento, para que você melhore seu faturamento, né? Aumente o seu faturamento na estética corporal, sem ter que comprar equipamentos caros, equipamentos que às vezes não vai conseguir entregar resultados. Então, como você viu nesse workshop, eu estou dando uma introdução de como minha experiência prática pode te ajudar. Então, para aqueles que querem realmente dominar a redução de gordura localizada, eu criei um programa de redução de gordura, que é o Lipoparme, que é mais intenso e detalhado.
Um programa que te ensino, né? Onde eu te ensino passo a passo como combinar técnicas utilizando os recursos que você possui. Onde eu transmito aí para você toda a minha experiência prática que eu adquiri ao longo desses 10 anos. Então vou dar detalhes desse programa aí mais para frente, tá bom? Então olha só. Então por hoje é isso. E olha só, na próxima aula irei te contar como ganhar dinheiro com a estética corporal. Vou te falar as estratégias de vendas que utilizo e possíveis combinações de técnicas que você pode utilizar. Então vou falar sobre associações. Inclusive hoje, à noite, às 21 horas, estarei ao vivo no meu Instagram para tirar dúvidas com você. Então para participar, clique no link que está aqui embaixo, que você vai ser direcionado para o Instagram. Aproveitando também, deixei aqui os links para o canal do YouTube e Telegram. Então olha só, te espero hoje à noite, às 21 horas, lá no meu Instagram. E até a próxima aula. Um abraço do tio.